Segmentações dentro do LinkedIn. Quando a gente está falando de segmentação dentro do LinkedIn, aqui a gente está entrando no grande superpoder que a plataforma tem para nos oferecer. A primeira configuração de segmentação que temos que fazer dentro do LinkedIn é a configuração de localização e idioma. Localização é muito óbvio, né? Vamos selecionar o local no qual queremos que os nossos anúncios apareçam. Agora, a configuração de idioma, ela é um recurso que não é bem uma vantagem dentro do LinkedIn, mas é um recurso que nós temos que explorar. Pelo seguinte motivo: cada campanha dentro do LinkedIn é obrigada a escolher um determinado idioma. Este idioma é o idioma do usuário que vai ver o seu anúncio. Agora, quando nós estamos falando de países latino-americanos, quando nós estamos falando de Brasil, nós sempre temos que fazer duas campanhas. Temos que fazer uma campanha com o idioma nativo do público que queremos atingir, ou seja, se eu estou fazendo um anúncio na Colômbia, eu tenho que fazer uma campanha com o idioma espanhol. Só que eu também tenho que fazer uma campanha com o idioma inglês. Por quê? Porque muitas pessoas têm o seu LinkedIn configurado com o idioma inglês. Quando eu estou fazendo anúncios no Brasil, eu tenho que fazer uma campanha com o idioma português. Tenho que fazer uma outra campanha com o idioma inglês. Todo o resto, toda a segmentação, toda a configuração de campanha vai ser exatamente igual. O que vai mudar é o idioma. Muitas vezes, quando eu quero trazer uma qualificação maior para o meu público, eu coloco o idioma inglês, porque já mostra que a pessoa tem um domínio de uma segunda língua. Isso traz uma tendência de qualificação para o nosso público. Mas é só uma tendência, você tem que testar isso. Dentro das segmentações, temos um tipo de segmentação recente dentro do LinkedIn, que é o grupo de compradores. O que é o grupo de compradores? Basicamente, nós vamos poder selecionar até 3 grupos de pessoas que têm um alto potencial de ser um decisor. O que o LinkedIn entendeu? O LinkedIn entendeu que as pessoas que anunciavam no LinkedIn queriam fazer anúncios que conversassem não com um funcionário aleatório de uma empresa, mas com pessoas que têm o potencial, o poder de tomar decisões dentro da empresa. Então o LinkedIn ele cria esse tipo de segmentação, que é o grupo de compradores. Ali eu vou selecionar até 3 grupos de pessoas, e aí eu tenho um cardápio de segmentações que você tem que explorar, porque as opções são dezenas, quase centenas, não teria como eu falar todas elas para você aqui, não faria sentido, porque eu ia só me cansar e você não ia decorar nada, mas a questão é, você tem que entender o motivo, o porquê que essa segmentação existe. Essa é uma segmentação, então, que vai focar em falar com decisores das empresas. Mas cuidado, porque quando você usa segmentação de grupo de compradores, você vai limitar as suas outras opções de segmentação. Então, essa daqui é uma segmentação que vale o teste, mas, ao mesmo tempo, eu testaria as opções mais clássicas de segmentação. Quais são essas segmentações mais clássicas? Primeiro, temos o público lookalike e também chamado de preditivo. O que é o público lookalike ou preditivo? É o público semelhante. Ele vai ser baseado nas nossas listas de contatos, listas de empresas, então eu posso subir uma lista de empresa para criar um público lookalike ou preditivo, baseado em retargeting, ou seja, pessoas que já visitaram meu site, já tiveram algum contato com a minha página, baseado em conversões, baseado em ações com o meu formulário de geração de leads. É um público semelhante que o LinkedIn chama de maneira bonita de preditivo, para parecer algo meio que gerado por inteligência artificial. Mas ele nada mais é do que um público em que eu entrego uma segmentação para o LinkedIn e ele vai encontrar pessoas parecidas que têm um potencial de também interagir com o meu anúncio. Temos então o público de retargeting, que é o público de remarketing, aparecer para pessoas que já tiveram algum contato comigo. E aqui a gente tem diversas opções. Eu posso aparecer para pessoas que já conversaram comigo, que já interagiram com algum documento meu do LinkedIn. Então no LinkedIn eu posso publicar documentos, é como se fossem PDFs em formatos de carrossel, pessoas que já interagiram com eventos que eu fiz dentro do LinkedIn, pessoas que já interagiram com formulários de geração de leads, pessoas que interagiram com determinadas imagens, né? O LinkedIn chama isso de imagem única. Inclusive, isso é um grande superpoder que eu não sei por que a Meta não tem,
que é poder anunciar para pessoas que já interagiram com seus anúncios de imagem. Isso ia ser um grande poder de segmentação que a gente não tem nas outras plataformas e temos dentro do LinkedIn. Pessoas que já interagiram com a sua LinkedIn page, pessoas que já interagiram com o seu site e que já visualizaram ou interagiram com determinados vídeos. Uma dica importante aqui para você dentro do LinkedIn é: sempre prefira criar públicos amplos de remarketing, de retargeting, porque o CPM do LinkedIn é naturalmente mais caro. Então nós sempre vamos tentar criar públicos maiores e não públicos com uma ultra especificidade. Temos o público também de lista de contatos ou de empresas. Basicamente, vamos subir uma lista aqui de pessoas, de nomes de empresas ou uma lista de contatos para que a gente faça anúncios para eles. Temos também a segmentação de empresa dentro do LinkedIn e para mim essa daqui é uma dos melhores tipos de segmentações que nós temos. Podemos anunciar para empresas de determinadas categorias, podemos anunciar para conexões da empresa. Basicamente, nós vamos aparecer para conexões de funcionários de empresas que têm mais de 500 funcionários. Então, se eu selecionar lá, quero aparecer para conexões de empresas da Apple, eu vou aparecer para as conexões dos funcionários da Apple. O que é uma conexão no LinkedIn? É como se fosse um seguir no Instagram. Se eu tenho uma conexão com você, você me segue e eu te sigo. Basicamente isso. Não é uma segmentação que nós vamos explorar muito. Consigo anunciar para nomes da empresa, então consigo criar uma lista de nomes de empresa e aparecer para os colaboradores dessa empresa. Consigo anunciar para empresas que têm uma determinada receita. Isso para mim é incrível. Anunciar para empresas que têm uma determinada receita por ano. E eu consigo fazer filtros dessa segmentação. Então eu quero aparecer para empresas que faturam mais de 5 milhões de dólares por ano, mas eu quero aparecer somente para CMOs, ou seja, diretores de marketing. Posso anunciar para seguidores da sua empresa, posso anunciar para determinados setores de empresa, posso anunciar para empresas que têm um determinado tamanho, ou seja, empresas que têm um determinado número de funcionários e anunciar para empresas que têm uma determinada taxa de crescimento. Daqui desses públicos, quais são os que eu destaco e que eu acredito que vão ser mais úteis para você? Principalmente se você é gestor de tráfego e vai atrair clientes através do tráfego pago. Os mais úteis são você anunciar para receita da empresa, anunciar para setor de empresa, tamanho de empresa e taxa de crescimento de empresa. Você consegue fazer um belo filtro aqui do perfil da empresa que você quer atingir e depois você faz ainda mais um filtro, né, um refiltro baseado em cargo, por exemplo, para anunciar somente para diretor, dono, proprietário, sócio, CEO, CMO. Também temos a segmentação dentro do LinkedIn de demográficos, então anunciar para determinadas idades e gêneros. Temos a opção de anunciar para a formação da pessoa, então diploma que a pessoa tem, instituição de ensino que a pessoa estudou, áreas de estudo. Temos a opção de anúncio para experiência profissional, então quantos anos de experiência a pessoa tem, cargo que a pessoa tem, competências do usuário. As competências do usuário, elas são listadas, descritas pelo próprio usuário do LinkedIn. Não sei se você já configurou o seu perfil do LinkedIn, mas quando você configura o seu perfil do LinkedIn, você deve selecionar, você pode dizer quais são as suas competências. Você mesmo diz isso, como se fosse o seu currículo. Também consigo fazer anúncios aqui nessa categoria de experiência profissional para a função, então qual função que eu exerço na empresa e níveis de experiência que eu tenho. Também temos as segmentações de interesses e características. Então, características aqui nós vamos ter pessoas que foram expatriadas, estão procurando emprego, se mudou de carreira, viajante frequente, tem interesse em oportunidade de formação, de desenvolvimento profissional. É algo parecido ali com eventos importantes dentro do Google Ads. Então, dentro do Google Ads, a gente tem uma segmentação similar, né? Análoga.
Temos a segmentação de grupos aqui também, que são quais grupos dentro do LinkedIn que a pessoa faz parte, e temos a segmentação de interesses. No que a pessoa tem interesse, então interesses mais gerais, interesses em determinados produtos, em determinados serviços. Todas as segmentações, fora a segmentação de idioma, podem ser utilizadas como e ou. Ou seja, eu posso fazer segmentações de a pessoa tem que ter trabalhar numa empresa que tem uma taxa de crescimento de X% ao ano e ela tem que trabalhar numa empresa que tem um faturamento acima de X milhões de dólares por ano e ela tem que ter um cargo de diretor ou sócio ou proprietário ou administrador, ou gerente. Essa brincadeira das segmentações do LinkedIn é o que vai gerar para você a segmentação correta para você aparecer. E dentro do LinkedIn isso é a coisa mais importante. Por quê? Nós já vamos pagar caro para aparecer. O custo por 1000 impressões no LinkedIn é caro. Ponto final. Agora, se nós vamos pagar caro para aparecer, temos que aparecer para as pessoas certas. Dentro do LinkedIn, nós também temos a opção de ativar a ampliação de público e eu não recomendo de maneira nenhuma isso daqui para você começar os seus testes. Mas se você quiser testar no futuro, com certeza pode ser um bom teste. Eu não espero que você saia dessa aula tendo decorado todas as opções de segmentação, mas eu espero que você saia dessa aula com um primeiro contato com esse conteúdo. O que você tem que fazer agora? Aprofundar esses pontos de contato. Como? Aprofundando o ponto de contato com a Ayla, indo até a ferramenta, clicando nos botões, e, no último nível, usando a ferramenta, selecionando as suas segmentações. É só assim que você ganha confiança e aprende tráfego pago. Todo o resto são os primeiros pontos de contato que você vai ter. Não adianta você ficar só no raso do conteúdo teórico. Você tem que botar a mão na massa e ir para a prática, porque é assim que você vai aprender. Mas olha só, você chega agora para a prática já tendo um contato, mesmo que rápido, todos os tipos de segmentação, com o cardápio de segmentações que a plataforma te oferece.